Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do amor, Senhor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, essas palavras que eu estou dizendo aqui é uma oração direcionada, mas são palavras de verdade. E a palavra de verdade, Satanás, ele não tem vez. Então é uma verdade dita, e diante da verdade dita é a luz que vem de Deus. E a luz verdadeira de Deus é essa luz que nós estamos enxergando a cada dia, a cada momento, a cada ensinamento do catecismo, que traz para nós, diante deste mover, hoje nós vamos estar falando sobre analogia, que nós estamos falando há 4 dias, e o tema da analogia é Criador e analogia com as criaturas. E diante deste mover é o parágrafo 2500, ele vai estar falando sobre contra a sabedoria o mal não prevalece. Então, diante da analogia, vai falar para nós que o mal não prevalece diante da verdade. Então, quando nós dizemos a verdade e afirmamos, o mal não tem poder. Por isso que a palavra de Jesus, a minha palavra de vida, é verdade e vida. Então, o parágrafo 2500 do catecismo, 2500, o parágrafo. Diz assim: verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada de um prazer espiritual, gratuito e da beleza moral. Então, quando nós praticamos o bem, é um dom natural que tem para nós, gratuito, que vem de Deus, mas está em nós. E é preciso que a gente compreenda que é uma prática espiritual, que é o mover de Deus. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, a expressão racional do conhecimento da realidade criada é incriada. É necessário ao homem dotado de inteligência, mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível. As profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes de se revelar ao homem em palavras de verdade, Deus se lhe revela pela linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmos, que tanto a criatura como os cientistas descobrem. A grandeza e a beleza das criaturas levam, por analogia, à contemplação de seu autor, pois foi a própria fonte da beleza que as criou, que é o que nós vimos ontem, né? Que nós somos criaturas de Deus, que nós somos filhos adotivos, e diante dessa adoção, nós ganhamos a graça de herdarmos o reino de Deus, o céu. Mas diante deste mover, nós precisamos estar radiando essa luz, que é a luz da verdade. Porque a verdade, diante da analogia, ela vence todo o mal. Continuando, a sabedoria é um inflúvio do poder de Deus, emanação puríssima da glória de Todo-Poderoso, por isso nada de impuro pode nela insinuar-se. Então Deus ele não tem como a gente dizer assim, Deus provou o teu pecado. Ele não provou, ele conhece, ele provou não, ele cometeu o pecado, ele simplesmente assumiu o nosso pecado. Mas o nosso Deus ele não comete o pecado, porque ele é verdade e vida. Nosso Deus é a pura verdade. Então quando ele fala assim que ele fazerá isso, ou se você pedir com todo o teu coração, ele vai atender,
Quando ele diz isso, que filho que pede um pão lhe daria uma pedra, toda essa verdade que vem de Deus, ela é falada por Deus e ela é cumprida, porque o nosso Deus é um Deus que não mente, é um Deus que não falta com a verdade. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atitude de Deus e imagem de sua bondade. Então depois nós vamos pegar a nossa palavra em Sabedoria, capítulo 7, do versículo 25 ao 30. A sabedoria é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Compara a luz do dia, sai ganhando, pois a luz recebe lugar à noite. Ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece. Enamorei-me de sua formosura. Então assim, esse trecho aqui, sobre a sabedoria o mal não prevalece. Querido irmão, nosso Senhor Jesus nos deixou bem claro que aquele que é mentiroso, ele se une a Satanás. Então Satanás é o pai da mentira. Então se eu tenho um Deus e eu creio, e diante dessa verdade que eu estou acabando de dizer para mim e para você, por que eu quero continuar mentindo? Qual é a razão diante da moral de eu ser um homem mentiroso, de eu ser uma mulher mentirosa? O que vai acrescentar na minha vida? O que vai fazer com que eu ganhe o quê? Os prazeres da carne, o adultério, a prostituição, o roubo, defraudar o irmão, maltratar o irmão, mentir, né? Então, é uma fraude que fere os mandamentos de Deus, de não matar. Porque a mentira, o mentiroso, o defamador, tudo isso contradiz a verdade. Por quê? Porque a verdade, diante de Deus, ela vai caminhar junto com o amor, porque Deus é amor. Então, se a verdade não me leva a viver a graça da santidade, se essa verdade não me leva a viver a graça do amor com Deus, é uma verdade falsificada, né? Tem muito por aí, que o povo fala que é uma verdade, mas no fundo é uma verdade falsificada. Por isso que diante da analogia nós temos que entender que nós temos que caminhar com Deus, porque essa verdade vem de Deus e a luz da verdade é Jesus. Ele deixa a igreja, ele deixa ali os apóstolos, para que diante da verdade não tenha mentiras. Porque também tem pessoas que falam, não, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Mas e aí? Como que você fala que Deus falou isso? Como que você fala que Deus está falando isso? É a tua interpretação. Queridos irmãos, isso é muito importante. Diante dessa verdade, nós compreendemos as Escrituras unidos a Deus, unidos à igreja, unidos aos apóstolos, unidos à tradição, unidos ao magistério. Por quê? Porque só com o mover do Espírito Santo. Mas e se o teu humano for mais forte que o mover do Espírito Santo? Como que você sabe que você é um ungido cheio do Espírito Santo? Que eu caminho verdadeiramente com Deus? Por isso, meu irmão, que Cristo deixou a igreja. Cristo deixou a igreja porque ele, sendo Deus, diante dessa verdade, não tem como você negar a verdade. Para nós católicos, por isso que o catecismo hoje é o ensinamento. Então, se você quer a verdade, quer caminhar com a verdade, nós temos que caminhar com a tradição, com o magistério, com a palavra de Deus e o mover do agir do Espírito Santo num só coração, num só pensamento. Por isso que Cristo deixou a igreja, não deixou várias igrejas, deixou a igreja. Então ele deixou uma igreja, para que eu e você não tenha dúvida do que a igreja falar, do que ficou dentro do depósito da fé, do que nós caminhamos ali, é a verdade caminhada junto com Jesus, e diante dessa verdade, o inimigo, Satanás, não prevalecerá. As portas da igreja de Cristo não serão derrubadas. Por quê? Porque diante de Deus, nosso Senhor, é Ele que traz toda a verdade e a vida. Por isso, querido irmão, coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, essa palavra que eu vou ler agora, que ela entre no meu coração como sabedoria diante da tua verdade. É a palavra de Sabedoria, capítulo 7, no versículo 25 até o 30. Eu vou ler para nós. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus,
e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que contra a sabedoria o mal não prevalece. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com essas palavras, meu irmão e minha irmã, eu e você temos que acreditar que diante da sabedoria divina, diante da verdade que nos é dada, diante do que nos foi colocado nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, tudo o que vem de Deus é a verdade. E a verdade, quanto a palavra de Deus, quanto os ensinamentos de Deus, o mal não prevalece. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.